Olá, hoje nós vamos falar sobre os layouts de desenhos, ou como alguns chamam, os carimbos, e dos templates, que é uma organização, uma padronização dos parâmetros de desenho. Vamos ver um de cada vez. Primeiro de tudo, vamos ver os layouts, como que a gente cria eles. Quando eu for criar um desenho, eu vou entrar aqui no menu de Drawings, vou criar um novo desenho. Aparece aqui uma tela que é justamente o layout e o template. Veja que nesse caso aqui as telas estão vazias, eu não tenho nenhum layout e nenhum template. Eu fiz isso de propósito para que a gente possa criar novos, né, e organizar da maneira que a gente quer. Pois bem, então eu vou dar um OK e vou abrir um desenho sem layout e sem template, no padrão normal do Textil. Então, OK, ele criou um novo desenho. Então agora, para colocar o meu layout, eu vou importar esse layout ou esse carimbo de um arquivo DWG. Então, eu vou pegar aqui, insere um arquivo DWG. Eu já tenho aqui vários, vou usar esse A1, ok? Ele vai ler o arquivo DWG e vai inserir. Vamos dar um zoom out aqui, ó. Lembrando que para ler esse DWG eu tenho que estar com o TS Connect ligado. Veja que aqui embaixo ele está ligado, ó. Ele está ligado e ele lê o desenho, ó, que eu mandei ele ler, né? Se eu não estou com o TS Connect ligado, o Textil não consegue ler arquivos DWG, só como um lembrete. Agora eu tenho aqui o carimbo que eu quero, né, o layout. Então tem aqui todos os dados que eu normalmente coloco. Ótimo. Como é que eu vou fazer isso virar um template? Eu vou vir aqui em File e vou falar salve como layout, nessa opção aqui, né? Então, a hora que ele for salvar, ele vai me pedir o nome. Eu vou colocar formato A1. Aqui você vai colocar o nome que você achar ou lembrar mais facilmente o que você está procurando. O escopo ele pode ser local ou pode ser global. Qual que é a diferença? Um layout salvo num escopo local, ele vai estar disponível naquela janela onde mostram os layouts apenas nesse projeto, dentro desse diretório de projeto. Se você colocar como global, você está criando um layout que vai servir para esse projeto que você está trabalhando e também para os outros projetos que você for trabalhar no futuro. Então, quando você for abrir um outro modelo daqui a algum tempo e precisar desse layout que você está criando hoje, ele já vai estar disponível. O Textil vai deixar ele num diretório comum e vai dizer para você, ó, esse layout está disponível aqui. Então, eu vou colocar ele aqui como global. Com o meu layout salvo, como que eu vou usar ele? Vamos abrir um novo desenho para ver. Então, vou fechar aqui. Ele pediu para salvar o desenho, não é o caso, né? Vou entrar aqui em Drawings, novo desenho. Como era de se esperar, agora eu tenho aqui um layout disponível, chamado formato A1, e ele tem um Gzinho. Conforme está escrito aqui embaixo, o Gzinho indica que ele é global e não local, né? Então, agora eu vou criar um novo desenho, vou dar um OK para ele criar um novo desenho, e, como é de se esperar, ele vai abrir um desenho completamente novo. E nesse desenho novo, ele vai já deixar inserido o nosso carimbo, para que eu possa usar ele nos nossos desenhos. Esses carimbos, com os dados dele, eu posso substituir depois, clicando com o botão direito aqui, nome do desenho, prancha de detalhes, e assim por diante. Então, dessa forma, eu crio e uso os layouts. Agora vamos ver os templates. Para começar, eu vou abrir um novo arquivo, um novo desenho. Vou usar o nosso formato A1 aqui. Vou inserir uma peça, só para que eu possa fazer
cotas e usar atributos, tá? Então, vou aqui aumentar o meu espaço do quadro. É só um desenho qualquer, ela não tem marca, tá? Né? Não é o que eu quero agora. Então eu vou pôr primeiro uma cota alinhada. Vou pegar o primeiro ponto, o segundo, botar. Ok. Vou cancelar, só quero essa cota. Esse aqui é o padrão de cota que está ativo. Então ele está com a linha em vermelho, o texto em vermelho, ele está usando tick, né? Eu posso configurar isso. Então eu vou dar 2 cliques e vou dizer que a linha de cota eu quero branca. O texto eu vou continuar com ele em vermelho. Tamanho da letra eu quero em 2,5. O que mais que eu posso? Que vamos mudar aqui para seta, né? Então aplica para que seja o padrão. Modifica, ó. Então só para ver se está ok. O importante é eu dar o aplicar para que ele seja o padrão, né? Então, se eu fizer uma outra cota qualquer, ele vai usar esse padrão, porque está como padrão do desenho, né? Então, vamos só testar, olha aqui, ó, seta, branco. Então, isso é um padrão novo de cota que eu quero que seja válido sempre que eu abrir o desenho, eu não quero mudar isso. Eu vou botar um texto qualquer, então vou pôr um texto horizontal aqui, texto de exemplo. Esse texto de exemplo aqui, eu também quero mexer na configuração dele, né? Eu quero que o texto padrão ele não tenha 3, mas tenha 2,5, que a cor padrão não seja a vermelha, mas seja a verde. O alinhamento está do lado esquerdo. Ok, eu acho que eu posso mudar a fonte, né? A orientação aqui, vou aplicar, ok? Modifiquei só para ver. Então, se eu criar um novo texto, ele vai criar esse texto, né? Novo texto. Ele vai criar conforme esse padrão que a gente fez. Uma terceira configuração. Vamos fazer um atributo. Vou colocar aqui atributo, vou escolher essa peça, peguei errado aqui. Pegar o atributo aqui, mudar essa visualização aqui, ok. Vamos configurar esse atributo também. Eu quero que o atributo, como normal, não seja, que seja a marca. O texto também é 2,5. A cor do texto ele está como branca. Eu quero aquele verde igual do texto lá do posição ok, papapá. A cor do líder eu quero branca. Aplica, modifica, né? Aqui ele colocou interrogação, por quê? Porque a peça não tem marca, mas eu já estabeleci uma padronagem, uma forma como eu quero que apareçam os atributos. Então aqui, o que nós configuramos? Eu configurei texto, configurei cota, configurei atributo, né? Eu posso configurar para os quadros, digamos que aqui no... Opa! Vou dar 2 cliques no quadro aqui. As configurações do quadro são essas, né? Então, o normal é que não tem aqui grid lines, que tem os bolts, que não tem os eixos. A escala normal para ela está como 1:10, eu quero 1:5. Aplica, modifica. Ele modificou tudo lá e ficou como padrão 1:5. Então, ok. Tudo que eu modificar no desenho, o que eu quiser que fique como padrão, eu faço nesse desenho teste aqui, que eu nem vou usar, eu só estou usando ele para definir as variáveis que eu quero. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou salvar como um template de desenho, né? Veja que interessante aqui,
que ele está me dizendo que ele vai salvar nesse template aqui a configuração de vistas, de grids, de eixos, dos atributos que nós mudamos, das cotas que nós mudamos, do texto que nós mudamos, do título de quadro, eu poderia também ter feito uma modificação, das listas, faltou eu colocar aqui, mas digamos que você configure a lista de materiais com ordem das colunas, tamanho e alinhamento e tudo mais, ele vai salvar isso, né? A configuração dos cortes. Então, tudo que são essas as configurações que você pode modificar e deixar da forma que você quer. Eu quero que ele salve todos. Se eu não quiser que ele salve, por exemplo, alguma delas, eu desligo, ele não vai salvar e vai usar aqui o que tiver padrão no próximo desenho. Então, ok. De novo, o que ele vai fazer? Ele vai pedir um nome, eu vou chamar meu template, vou também colocar como global, tá? E vou salvar. Não preciso salvar esse desenho, eu usei ele só para gerar as configurações. Então agora vamos, novo desenho. Veja que agora eu tenho o formato que eu tinha definido e tenho o template, que são as configurações que nós fizemos. Então eu vou abrir um desenho novo com essas duas informações. O que eu preciso que apareça? Primeiro, o formato. Depois, as configurações que nós fizemos, né? Então, aqui, esse desenho teste só tem uma viga. Eu vou até numerar ela para ela aparecer numerada no nosso desenho. Então, vou voltar lá no desenho, vou incluir a viga. Tá? E agora eu vou colocar, primeira coisa, eu vou colocar uma cota. Olha lá como é que apareceu a cota. Ela apareceu branca, com seta, texto no tamanho que a gente definiu. Vou colocar um atributo. Deixa eu mudar isso aqui primeiro aqui. Ok, aqui, atributo. Como é que ele fez? A linha e a cor certa. Vou colocar um texto. Texto qualquer. Olha lá, ele veio na cor verde, no tamanho e fontes que a gente tinha marcado. Então veja que você faz todas as configurações do teu desenho. O que nós tínhamos para mostrar é isso. A partir de agora você sabe como criar o seu carimbo e deixar definido todas as variáveis, todos os parâmetros para cotas, atributos, listas de materiais e tudo mais que você quer como padrão nos seus desenhos.